no século XV, um santo chamado Francisco de Paula vivenciou um fato bastante curioso na sua vida. Certa vez, rezando, teve de Deus no seu coração, na sua consciência, uma comoção, uma moção interior de que ele deveria atravessar um certo mar, sair ali da sua região, no sul da Itália, atravessar para aquela ilha que está do outro lado, assim, na ponta da bota, para pregar o Evangelho. E sabendo que aquilo veio de Deus, sabendo que era o Senhor que havia pedido isso a ele, ele não tem dúvidas, não pensa duas vezes, vai até o porto para encontrar o meio de locomoção da época, um barco, que pudesse levá-lo daquele lado ao outro, para que ele cumprisse o pedido de Deus de pregar o Evangelho ali. Acontece que, quando ele foi conversar com o primeiro barqueiro, o barqueiro disse a ele: olha, eu até entendo a tua boa vontade, padre, mas se o senhor olhar bem, está armando uma tempestade como nós nunca vimos antes, sem precedentes. Veja, a ventania que está tendo e as nuvens vão nos dizer que é impossível colocar o barco na água no dia de hoje. E o padre Francisco de Paula disse: bom, tudo bem, se você não quer me levar, acharei quem queira. E foi então a um segundo barqueiro e fez o mesmo pedido, que levasse ele de um lado até o outro, porque ele precisava pregar o Evangelho. O segundo barqueiro deu a mesma resposta do primeiro, e assim ele foi atrás de um terceiro, um quarto, um quinto, e todos davam a mesma resposta: padre, é impossível atravessar o mar nesta noite. A tempestade que se forma é algo que nós não estamos acostumados a ver. É pedir uma sentença de morte, colocar o barco na água nesta noite. Tendo ouvido isso várias vezes, disse aos barqueiros que estavam no porto: tudo bem, se vocês não querem me levar, eu irei. Todos eles ficaram assustados e disseram ao padre: padre, veja, não há ninguém que possa levá-lo. Nós entendemos a tua boa vontade, o senhor querer ir, mas não tem quem leve. Como o senhor vai? Eu irei. E assim, ele colocou o seu pé sobre a água e começou a caminhar. A tempestade veio, enquanto ele caminhava sobre as águas, atravessando o mar. A tempestade passou, ele ainda caminhava e chegou do outro lado e pregou o Evangelho. Que fé, não é? Saber que Deus havia pedido a ele que deveria pregar o Evangelho do outro lado do mar. Saber que aquilo veio de Deus deu a ele uma confiança, uma coragem, uma fé, que foi capaz de fazer com que ele pisasse sobre as águas e caminhasse sobre elas. Esse fato é bastante conhecido, assim, até coisa cultural. Um grande compositor escreveu uma música a respeito disso, Liszt escreveu uma música narrando este fato. São Francisco de Paula caminhando sobre as águas. Isso é fé. A fé é capaz de fazer uma coisa dessas. E quantas vezes não vêm as pessoas até nós sacerdotes questionar: padre, por que é que nós não vemos mais coisas como essas? Por que nós não vemos um São Francisco de Paula caminhando sobre as águas? Por que é que nós não somos capazes de ter nos nossos dias pessoas que fazem coisas milagrosas, extraordinárias, como as que nós ouvimos do Padre Pio, que voava entre os aviões? Por que nós não somos capazes de ver curas prodigiosas, coisas assim assustadoras, como por exemplo as que São João Bosco realizava quando as pessoas iam pedir orações para ele? Atos de confiança heróico, dando garantia, como por exemplo São João Bosco deu às crianças do oratório durante
pandemia de febre tifoica, dizendo a eles: vocês não pegarão tifo, ninguém aqui, nenhuma dessas crianças, enquanto a Itália toda morria, ele disse, garantiu, ninguém aqui vai pegar esta doença se permanecer em estado de graça, comungar e for devoto de Nossa Senhora. E assim aconteceu. Por que é que nós não vemos isso? A conclusão lógica que as pessoas mesmo trazem para nós é: Padre, é porque nos falta fé. Nós não temos a fé que estas pessoas têm. Eu diria que essa resposta é um pouco imprecisa, porque o problema não é a falta de fé. Eu acho que algumas pessoas têm até mais fé do que estes santos aqui que eu estou citando. Poderia citar quantos outros, mas não, precisa acabar uma hora, não é? Eu acho que tem pessoas que têm até mais fé do que estes homens. O problema está em que a fé destas pessoas não está depositada no lugar correto. As pessoas têm fé, mas elas creem, fé é isso, é acreditar, elas creem nas coisas erradas. E eu não estou falando aqui de outras religiões, mas de tornar coisas em ídolos. As pessoas creem no poder do dinheiro. Tem gente que acredita que o dinheiro é capaz de tudo, que o dinheiro é capaz de comprar todas as coisas. Isso é fé. Desculpem se um de vocês aqui tem fé nisso, mas é uma fé que será frustrada, porque eu conheço gente que tem muito dinheiro, e algumas já choraram para mim: é, padre, o dinheiro não foi capaz de comprar a saúde de fulano de tal de volta. Mas tem gente que tem a fé nisso. Tem gente que tem fé no poder. Porque se eu for poderoso, porque se eu tiver estes cargos, porque se eu for conhecido, porque se eu isso, aquilo e aquilo outro, nada pode me deter. Bom, parece que alguns aí que estão nos poderes pensam dessa forma. Será? É uma fé que vai ser frustrada. Ninguém é o Todo-Poderoso, senão Deus. O problema não está que está faltando fé. Nós somos um povo de fé. O problema está onde esta fé está sendo depositada. E a prova disso é que quando o ídolo quebra, o dinheiro, o poder, os prazeres, porque muitas pessoas têm fé nos prazeres, não é? Dizia ontem na comunidade de São José: todas as vezes que eu vou para lá celebrar, eu faço o mesmo caminho, e eu sempre passo em frente a um boteco. Independente do horário da missa, sempre a gente no boteco. Se é na missa da noite e se é na missa da manhã. O problema da missa da manhã é saber se eles estão chegando ou se eles ainda estão lá. Mas sempre a gente. Ali há um lugar de idolatria. Colocar estas coisas que são prazeres carnais como solução para os nossos problemas é um ato de fé. Quem acha que vai encontrar fé, quem vai encontrar a solução dos seus problemas no fundo da garrafa de cerveja, pode tomar todos os engradados da Ambev, que ainda não vai resolver. Quando esses ídolos são quebrados, aí as pessoas passam a colocar e depositar a fé no lugar certo. É o ditado, não é? Quem não procura pelo amor, procura pela dor. Começam a buscar a Deus e veem as coisas acontecer. Quantas e quantas pessoas já não chegaram no meu escritório, no confessionário,
chorando porque estão desempregadas, porque não conseguem emprego, porque estão com dívidas, precisam colocar comida dentro de casa. E eu digo, faça a novena do trabalho. Padre, eu achei que o senhor ia me oferecer um emprego. O senhor me vem com um livrinho dando novena do trabalho. Mais 9 dias ainda. Reze. Tenha fé, confiança. E quantas não são as que voltam dizendo assim: Padre, obrigado, consegui um emprego. Um sacerdote aqui do Brasil foi uma vez aos Estados Unidos visitar uma igreja bastante grande, bastante conhecida, o santuário de Nossa Senhora do Remédio, Nossa Senhora do Bom Remédio, que foi construído por uma freira chamada Madre Angélica. A Madre Angélica é uma pessoa bastante famosa, bastante conhecida nos Estados Unidos, porque ela não só construiu igrejas, fundou congregação, mas ela criou um canal de televisão. É como se fosse o Padre Jonas Abib aqui pra gente, alguém que criou um canal de televisão, chama EWTN, é um canal que até hoje tem nos Estados Unidos, um canal de televisão católica. Esse sacerdote queria construir uma igreja, mas uma super igreja, uma igreja grandiosa, assim, para 10 mil pessoas, um negócio grande mesmo. E ele foi até lá porque ele queria conhecer tanto a freira, porque tinha fama de santidade, queria conhecer a televisão e a igreja, sobretudo, para saber como é que ela construiu uma igreja daquela num país protestante, porque os Estados Unidos, a maioria são protestantes, não são católicos. E foi, conversou com a irmã recebeu ele na igreja, mostrou, apresentou, olha, isso aqui, aquilo ali e tal. E ele foi com um grupo mais de outros que o acompanhavam e disse à irmã, falou: irmã, nós somos do Brasil e nós queremos fazer uma igreja assim como essa lá no Brasil. E queria perguntar à senhora, como é que a senhora pode nos ajudar? A irmã disse: padre, um segundo, volto já. E saiu, entrou numa salinha assim como essa, e todos eles começaram a sorrir, não é? Ficaram todos felizes, porque, bom, lá vem a freira com uma mala de dólares, não é? Doações em espécie, para que a gente possa dar ali a pedra fundamental e lançarmos as bases de construção da nossa igreja. E a irmã veio com um envelopinho desse tamanho. Disse: olha, deve ser melhor do que uma mala, porque se vem um cheque, né, dentro do envelope, a quantia deve ser tão grande que não cabe na mala. E quando ela chegou na frente deles, abriu o envelope, tirou uma novena de Nossa Senhora do Bom Remédio e entregou a cada um deles. E todos eles ficaram profundamente decepcionados e às vezes até com raiva, não sei, não quero fazer juízo, mas decepcionados com a atitude da irmã. Quando nós viemos aqui pedir recursos e a irmã nos dá uma noveninha, né? Não é possível uma coisa dessa. E aí a irmã disse, falou assim: padre, reze essa novena, que eu garanto que o dinheiro vai aparecer. Foi uma palavra com tanta autoridade, sabe, com tanta confiança. A irmã tinha tanta confiança de que aquilo de fato ia acontecer, que o padre chegou no Brasil e distribuiu a novena. Falou assim, mandou replicar e distribuiu para todas as pessoas que ele conhecia, e dizendo a eles: rezem essa novena na intenção de que Nossa Senhora providencie todos os recursos materiais que nós precisamos para a construção da igreja. Pasmem vocês, a igreja está lá de pé, bem sólida, bem firme e muito bonita, diga-se de passagem. Foi construída com a novena. Depositar fé no lugar correto, ter fé nas coisas certas, acreditar que Deus é capaz de fazer. Essa é a questão. Nós precisamos parar de ter fé. Eu quero pregar aqui ateísmo. Devemos ser ateus da nossa capacidade. Devemos ser ateus
do dinheiro. Devemos ser ateus da fama e do poder e passarmos a acreditar somente em Deus, nosso Senhor. E nós veremos coisas maravilhosas como as que estão narradas na vida dos santos, nas Sagradas Escrituras, acontecerem diante dos nossos olhos. Talvez porque sou sacerdote, as pessoas nos procuram para contar essas coisas, mas eu posso dizer a vocês que eu não consigo contar mais quantos milagres já vieram me relatar, de curas, coisas inexplicáveis, de graças, conversões, bens que as pessoas recebem a partir do momento em que elas se tornam ateias destas coisas que eu estou dizendo a vocês e passam a acreditar e esperar em Deus. Ontem me contavam a história de um rapaz novo, 34 anos, que a cada dia que passa recebe uma sentença de morte dos médicos por conta de um câncer muito agressivo. Casado, 2 filhos pequenos, um bebezinho recém-nascido inclusive. E todos os dias os médicos desenganam a família. Olha, não tem como fazer mais nada. Só que isso já tem algumas semanas já. E todos os dias o rapaz ou acorda melhor, ou pelo menos não piora. Porque há tanta gente rezando por ele, há tanta gente pedindo a Deus graças pela cura, pela saúde dele, e as coisas estão acontecendo. E a pessoa me mostrava um áudio dizendo assim: padre, aqui ó, a situação é bem grave, pressão de 30 dentro do crânio. Os médicos disseram: olha, se ele acordar amanhã, vai acordar ou paraplégico ou então demente. Tá aqui, mostraram para mim o áudio aqui, ó, tá fazendo piada. E a pessoa que me mostrava dizia: padre, ele está servindo para converter os outros, porque os amigos dele não iam na igreja e estão vendo que a gente está rezando e as coisas estão acontecendo, e agora vão à missa, se confessam, rezam o terço, porque estão colocando fé nas coisas certas, estão depositando a fé deles no lugar correto. E eu garanto a vocês, mas não são as minhas palavras que têm o valor fiduciário, que dão a confiança disso que eu estou dizendo, são as palavras do Evangelho. Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem dá garantia disso que eu estou dizendo é o próprio Senhor. Se vocês tiverem fé, estas coisas acontecerão. Mas a fé tem que ser depositada no lugar correto. Termino contando mais uma história. O venerável Fulton Sheen, também americano, um bispo bastante conhecido, bastante famoso, programa de televisão, muito bom inclusive, contou uma vez, numa das suas pregações, a história de um pai que tinha o costume, né, imagino que muitos aqui façam isso também, todas as vezes que buscava o filho na aula de catecismo, perguntava a ele, né, o que é que foi que você aprendeu hoje? Eu passava por isso também. Minha mãe me buscava do colégio e perguntava, né, quando eu era criança: como foi a aula hoje? O que é que você aprendeu? Eu dizia ali, né? E ele perguntava ao filho: como foi a aula hoje? O que é que você aprendeu? E o filho disse a ele: pai, hoje o catequista contou uma história fantástica, fabulosa.
Um negócio assim impressionante. É mesmo? E qual foi essa história? Ele nos contou a história de Moisés e os israelitas fugindo do faraó e atravessando o Mar Vermelho. Vocês conhecem esse fato bíblico, não é? E o pai, curioso, não é? Querendo saber se o filho tinha realmente prestado atenção, perguntou a ele, né? O fato é bastante conhecido, é óbvio que o pai sabia, mas perguntou: e como é que foi? A criança começou: pai, Moisés reuniu o povo de Israel que estava escravo no Egito e disse a eles: pessoal, é o seguinte, essa madrugada nós vamos nos libertar da escravidão que estamos sofrendo aqui no Egito. Então vocês arrumem as coisas todas de vocês, que de madrugada nós vamos dar no pé. E foi isso que eles fizeram, pai. De madrugada, Moisés pegou os israelitas e deram marcha e foram rumo ao deserto. Só que o faraó percebeu que Moisés tinha saído com o povo de Israel, e assim a mão de obra escrava no Egito ficava comprometida, porque todos os israelitas fugiram. Então o faraó organizou o seu exército, pegou um cavalo, foi à frente do exército e começou a perseguir Moisés e os israelitas. E quando Moisés se deu conta de que estava sendo perseguido pelo faraó com o seu exército, junto com o povo de Israel, eles começaram a acelerar o passo e foram andando mais rápido, e foi assim quase como que um pega-pega, pai. Faraó e o exército tentando pegar Moisés e os israelitas. E Moisés era rápido, porque ele e os israelitas não precisavam carregar as armas, carregaram só as provisões e aquilo que Deus havia pedido que eles tinham que carregar. Só que o Moisés pegou um caminho errado e ele se deu na beira d'água do Mar Vermelho. E aí o momento foi difícil, pai, porque atrás vinha Faraó com o seu exército e à frente água para mais de metro. Moisés só tinha uma única solução. Ele pegou o telefone dele e ligou para a Marinha Americana, pediu socorro. E então vieram aqueles navios da Marinha Americana e construíram uma passarela sobre as águas. Um negócio impressionante, pai. Uma passarela que vinha de uma ponta a outra do mar, e Moisés, juntamente com todo o povo de Israel, atravessou por cima daquela passarela e chegou do outro lado. Então o faraó, vendo que Moisés tinha tomado aquele caminho, pegou o seu exército todo, o seu cavalo, subiu na passarela. E então, quando Moisés já estava em terra seca e o faraó ainda atravessando no meio da passarela, vieram os caças da Força Aérea, jogaram milhares de bombas, destruíram todas as passarelas e afundaram o faraó e o seu exército nas águas. O pai estava com a boca lá no joelho, impressionado com a história, perguntou ao filho: mas meu filho, foi isso que o teu catequista te disse? E a criança disse: pai, não foi isso que ele disse, mas se eu te contar o que ele me disse, o senhor não vai acreditar. Eu acredito que Deus é capaz de separar as águas para que o povo de Israel passe a pé enxuto no meio do mar. Eu acredito que Deus é capaz de fazer uma sarça pegar fogo sem se consumir no meio do deserto seco. Eu acredito que Deus é capaz de fazer água em vinho. Eu acredito que Deus é capaz de dizer a Pedro: Simão, põe o pé sobre as águas e anda. E Pedro anda sobre as águas. Eu acredito que Deus é capaz de ressuscitar dos mortos e nos dar a vitória e a glória através da cruz. Eu acredito que Deus está aqui na Eucaristia e estará sobre o altar daqui a pouco. Se nós tivermos fé, veremos coisas maravilhosas e não precisaremos contar histórias e inventar coisas para explicar e justificar os relatos maravilhosos que nós ouvimos na história da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.